Bom, gente, voltando aqui, agora a gente vai com a mão na massa, Facebook, aprender a impulsionar pela Meta, que geralmente é o meio mais indicado, mas não podendo, a gente recorre ao celular, como foi aprendido. Bom, aqui eu estou dentro do Facebook que eu tenho da minha agência. Vou fazer de forma bem intuitiva aqui. Vou para a minha página da minha agência, um Bono Comunicação, porque tem outras ali que gerencio. E para começo de conversa, se vocês forem em curso de YouTube aprendendo a impulsionar tráfego pago, eles vão passar de forma muito rápida e talvez você nem entenda muito bem porque algumas coisas ficam soltas, mas vão fazer uma simulação de tráfego e é isso. Aqui eu vou fazer isso também, mas eu quero fazer um apanhado geral para que vocês conheçam todas as áreas que são, né, que conversam e que convergem entre os anúncios. Eu acho que antes de entender anúncio, é interessante entender o que é o Meta Business Suite, né? A gente aprendeu sobre o WhatsApp Business, a gente vai aprender sobre Meta Business Suite. Que você entrando na sua página, aqui, gente, para chegar aqui, você tem que ter uma conta no Facebook, você tem que ter uma conta conectada. Essa conta do Facebook tem que estar conectada à sua conta do Instagram, né? Você tem que ter uma fanpage, né? Uma página da sua empresa, do seu negócio ou do seu perfil profissional para que você chegue nessa tela aqui, tá? Então, não estou conseguindo chegar aí, porque você não tem isso. Tendo isso, você vai chegar aqui. Meta Business Suite já vai estar aqui de cara. Se não tiver aqui, você pode estar logado no Facebook e digitar no Google Meta Business Suite. Mas a gente vai aqui fazer tudo por dentro da plataforma. Vamos clicar aqui em Meta Business Suite, porque aqui tem coisas que eu acho que são muito interessantes para que vocês aprendam, que entendam. Eu vou aqui vão aparecer todos os clientes da minha agência que estão conectados. Eu vou trabalhar especificamente a minha agência. Então, esse aqui é o Meta Business Suite da Umbono, da minha agência. O que é isso aqui? Meta Business Suite é onde a gente encontra tudo sobre a página. Então, vamos supor que aqui não estivesse conectado o Instagram. Apareceria a opção aqui de conectar Instagram. Inclusive, eu tenho uma página aqui que acho que não está conectada, de uma cliente antiga. Que ela não tá. Por exemplo, esse cliente aqui, ele só tá o Facebook. Aí eu tenho que clicar aqui, conectar o Instagram. Eu tenho que estar com o Instagram logado nesse notebook, nesse computador, para que conecte automaticamente, tá? Então, só para vocês entenderem que o Facebook sempre vai estar, porque a gente está no Facebook, e o Instagram você tem que conectar. Então, voltando aqui para o Amor, quando já está tudo certinho, aparecem aqui os seguidores do Face, os seguidores do Instagram. É um local integrado. Tem uma coisa muito interessante para você que é da correria, do corre, tem sua rede e quer postar, mas esquece de postar, ou tem que postar no dia, ou querer deixar agendado, não quer pagar uma plataforma. Muita gente, por incrível que pareça, não sabe, mas pelo próprio Facebook você pode agendar postagem, tá? E tudo isso aqui pelo Meta Business Suite. Então, vamos passar aqui pelas áreas, né? Aqui tem tudo, tem seus últimos posts, quem comentou, você pode responder por aqui. Então, se você tiver uma equipe de marketing que não tem acesso ao seu Instagram, ao seu negócio, você pode fazer tudo por aqui. Se você fizer um anúncio, você consegue responder as pessoas por aqui. Mas vamos passear aqui por essa área para a gente conhecer. Meta Business Suite, notificações, né, são as últimas coisas que a galera fez. Gerenciador de anúncios, que é onde a gente vai daqui a pouco. Isso aqui é a parte mais importante que a gente vai. Aqui são os planos. Aqui você pode efetivamente criar a sua agenda. Então, quero deixar um post reservado para quinta-feira. Clico aqui na quinta-feira e vou agendar a minha postagem. Aqui eu escolho se ela vai para o Facebook, se ela vai para o Instagram, a hora que ela vai para cada rede pode ser diferente, os horários podem ser diferentes os dias, tá? Eu clico em salvar e crio post. Aqui eu vou dizer se é público ou restrito. É um post público. Eu vou subir a mídia aqui, adicionar uma foto ou adicionar um vídeo.
colocar o meu texto e programar para o Facebook, e depois vai aparecer programar para o Instagram, tá? Isso aqui não é necessariamente tráfego pago, mas acho importante vocês saberem, porque para quem é do core, deixar tudo agendadinho, não tem aquela coisa de, no dia eu vou fazer a postagem. Então, assim, dá para fazer tudo por aqui, tá bom? Então a gente volta aqui. Descartar alterações. A gente está aqui no plano. Então tem conteúdo. Conteúdo, eu vou em tudo que tem na página. Então, como eu disse, ó, eu consigo ver quem me marcou, as menções. Consigo ver tudo aqui. Tá? Consigo interagir com as postagens aqui. Insight. Aqui são questões da própria Meta te dando dicas e sugestões sobre coisas que você pode fazer sobre o seu conteúdo. Caixa de entrada vai dar nos comentários na DM das suas páginas, Facebook e Instagram. Central de leads. Central de leads é para você ir categorizando o seu público. Então, você fez um anúncio, alguém mandou mensagem. Você pode colocar essa pessoa aqui como uma pessoa qualificada para uma venda, uma pessoa que já comprou. Você pode adicionar um estágio novo. No marketing a gente chama isso de CRM, né? Que é a categorização e classificação do cliente. Tem isso tudo aqui para você não ficar perdido ou perdida de abrir lá as mensagens e caramba, quem é essa pessoa? Você consegue categorizar isso tudo aqui. Tudo isso no Meta Business Suite, tá? Aqui a gente está em central de leads. Monetização. Isso aqui é uma coisa da Meta para você tentar monetizar, mas não é algo muito relevante para a gente fazer hoje. Anúncios, né? Que é a parte em que a gente vai falar, mas aqui aparecem os anúncios, no caso, que já estão rodando ou que já rodaram. Você pode analisar as métricas deles novamente, te ver quanto que você gastou em cada coisa, quanto que deu, quanto que você gastou aqui. Eu estou passando por anúncios que foram concluídos e tem aqui seus valores. Eu posso ver, comparar, né? Como que foi aquele anúncio que eu fiz naquela época? Vai estar tudo aqui, tá, gente? Vai estar tudo aqui em anúncios. Aqui, ó, você escolhe o período, você pode passear pela área que você quiser. E todas as ferramentas você vai ver aqui, ó. É muito amplo, tá? Muito amplo. É separado aqui para engajamento, análises. Também consegue fazer relatórios aqui dentro. Publicidade. Análises, relatórios, como eu já falei. Venda de produtos, que é a questão da gerenciar coisas, criar lojas, né? Gerenciar comércio, para que de repente tenha uma lojinha. Um gerenciamento geral. Não tem como passar por isso tudo, nem é o foco também. Mas eu achei importante falar de Meta Business Suite para que a gente possa chegar no gerenciador de anúncios, né, que é onde a gente vai trabalhar aqui agora, e, né, para que efetivamente vocês consigam entender como é vasta as possibilidades dentro do próprio Facebook, dentro da própria Meta. Recapitulando, né, Meta é ali o conglomerado, a hold que concentra Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, enfim, todo esse grande circuito de comunicação que a gente está trabalhando aqui, especificamente para a gente falar de tráfego, para a gente falar de comunicação na rede, para a gente ensinar a vender e se divulgar melhor. Então, é importante que vocês saibam e conheçam isso aqui. Bruno, dá para mexer nisso aqui no celular? Olha, tem um aplicativo da Meta pelo celular, que eu particularmente não gosto, acho um pouco limitado, mas o ideal é sempre que for mexer em Meta, em anúncio pelo Facebook, Meta Business Suite, que se faça pelo computador, tá? Então, é o que eu indico e é o que eu sempre faço. Eu acho que pelo celular tem coisas que não tem umas opções que não são muito abrangentes, você não consegue ver tudo, e se for para fazer um anúncio pelo celular, a gente faz daquela forma que a gente aprendeu. Mas para ver tudo isso aqui, o ideal é que seja pelo notebook, tá bom? E agora a gente vai para o mais importante, que é o nosso gerenciador de anúncios. Bruno, como é que eu chego lá? Gerenciador de anúncios aqui, ó, dentro do Meta Business Suite. Então vamos lá agora para gerenciador de anúncios. Bom, gente, agora vamos lá para o mais importante aqui dessa parte dessa aula, que é esse aqui, ó, gerenciador de anúncios. Aqui na minha tela, eu já tenho ele aqui como atalho, mas eu estou fazendo um caminho certinho para vocês verem. Então, dentro de Meta Business Suite, gerenciador de anúncios.
Aqui vai aparecer visão geral da conta, campanhas, público, cobranças, pagamento, relatórios e anúncios, tudo mais. O que eu aconselho? Antes de efetivamente fazer um anúncio, eu aconselho vir aqui, ó, cobranças e pagamentos. Tá? Isso é para quem está do zero, tá, gente? Que não tem nada configurado, ou vai fazer seu primeiro anúncio. Que aqui a gente vai efetivamente colocar os dados de cobrança. Você pode fazer isso no final, mas já vamos deixar tudo bonitinho. Aqui, como, né, já tem um anúncio rodando, tem aqui o saldo para pagar. O meu é um cartão. Vai dar um valor aqui específico. Ele vai pagar automaticamente. Então, tá aqui rodando. Uma coisa importante, toda conta de anúncios ela tem um número, um identificador, que é esse aqui em cima. No caso, meu RG com bônus tem esse número, como se fosse um CPF ou um RG, né? E você pode ter outras contas de anúncio. Aqui é uma coisa de criar contas, é um outro processo, mas automaticamente quando você cria um Facebook, você já vai ter uma conta de anúncio. Então aqui eu estou na minha conta de anúncio, está tudo configurado aqui. Aí aqui eu vou em configurações de pagamento. Aqui ó, tem essa configuração. Quando o meu saldo chegar a R$ 400, ele vai debitar esse cartão. Isso aqui tudo pode ser editado, tá? Eu posso mudar isso para o que for mais conveniente para você. Para que tenha um ciclo, né? Então você pode colocar aqui, ó, quando bater R$ 100, 150 vai cobrar, isso é de cada um. Aqui são fundos, porque como funciona aqui o anúncio na meta? Eu posso pagar por cartão, por boleto e posso inserir fundos. Como que eu insiro fundos? Vamos lá fazer a simulação. Para que eu tenha aqui na minha conta. Então aqui, ó, eu quero colocar R$ 500 aqui de fundo no meu gerenciador de anúncios. Eu tenho as opções de cartões aqui que já estão salvos. E eu posso fazer um Pix, posso fazer um boleto, posso ter o Mercado Pago. Então, assim, existem formas, de qualquer forma, hoje em dia, você consegue colocar. O Pix é até uma coisa nova, não tinha, tá? Então é super fácil. E aí no que eu faço, já entra aqui. Se for boleto, não cai na hora, demora acho que um dia, coisa ali de o clássico de 24 horas, mas cartão, Pix, Mercado Pago é na hora. Tá? Isso aqui, se eu quiser adicionar fundos, como o meu já está configurado com um cartão, eu não vou adicionar fundos. Mas se eu adicionar fundos, na hora que eu for fazer o anúncio e eu tiver duas opções, então vamos supor que aqui no fundo tivesse R$ 100, eu vou fazer um anúncio de R$ 80. Lá na hora do anúncio eu vou ter que especificar se ele vai cobrar pelo cartão ou se ele vai debitar do fundo, mas vai ter a opção aqui eu colocar como prioridade. Se aqui tivesse fundo, iria aparecer. Atualmente a prioridade é o cartão. Aqui, ó. Forma de pagamento, tá vendo aqui, ó, padrão? Eu consigo editar aqui, remover, consigo definir outra forma como padrão. Aqui são cartões antigos que eu já usei. Atualmente eu estou com esse, já tive conta no PayPal. Essas são aqui os últimos pagamentos. Mas o que eu quero que vocês realmente aprendam aqui? Configurem aqui, coloquem fundo ou uma forma de pagamento para que efetivamente vocês cheguem lá na parte do anúncio, aqui já esteja tudo certinho e vocês não precisem se preocupar com a burocracia do pagamento, só com a questão de fazer o anúncio, beleza? Vou aqui em gerenciador de anúncios. Agora eu vou em visão geral da conta, que aí ela vai abrir o meu gerenciador de anúncios de forma mais ampla. Vai aparecer anúncios que estão rodando, a opção de criar. Então aqui, ó. Vão aparecer dicas da meta para você otimizar custos, campanhas. Aqui, anúncios que eu estou rodando. Meus resultados mais recentes. Tenho 2 anúncios rodando aqui, que inclusive são daquele cliente que eu mostrei lá pelo celular. Aqui só para dar uma apanhada, ó. Eu tenho 2 anúncios rodando. A parte mais importante, tá, gente, de anúncio, aqui já é uma dica para levarem para a vida, é quanto a gente vai gastar por clique. Só que isso não é a gente que define. Isso tem a ver com o criativo. O que é o criativo? É o que está rodando. Se é um post
estático, né, uma foto, uma arte, se é um carrossel, se é um Reels. Então, tudo isso interfere. E também o objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho esse anúncio aqui, que eu vou clicar para a gente ver estatísticas. Ele está me custando 11 centavos por clique. É um número razoável, mas o ideal é que eu sempre abaixe esse número. Então, se eu trabalho para um cliente, eu quero otimizar a grana dele, ou se é a minha própria grana, o ideal é que esse clique por link sempre abaixe. Por quê? Se eu tenho R$100, impulsionei R$100, e eu estou gastando 10 centavos no clique por link, né, vai chegar um momento que aquele 100 vai entregar para aquela galera ali. É só fazer a conta, né? 10 centavos vezes tanto para dar R$100. Então o ideal é que eu diminua esse clique por link para que eu otimize a minha grana. Então se esse clique por link for menor, ele vai entregar para mais pessoas pelo mesmo custo, porque o valor abaixou. Então, por isso que eu vou falar disso daqui a pouco, sobre a gente testar formatos, testar objetivos, para que chegue em algum momento a gente entenda o que realmente é legal fazer ou não. Vou dar um exemplo até muito prático. Alguns clientes da minha agência, quando me contratam, e não entendem muito sobre tráfego, falam: Bruno, eu tenho um X de valor, o que dá para fazer com esse X? Eu sempre falo depende, porque realmente depende, e vou explicando os cenários. A primeira coisa a se entender sobre tráfego pago é o mínimo a se anunciar por dia, seja pelo celular, seja por aqui, é $1. A gente só pode anunciar um mínimo de $1 por dia. Então, entendendo aí que o dólar está oscilando, né, entre 5 e pouquinho, R$6, vamos arredondar para 6, para a nossa moeda, R$6. Então, a gente precisa fazer um mínimo de R$6 por dia. Não tem como anunciar 4, não tem como anunciar 3 e nem 5. Tem que ser $1 por dia. Então, a gente está arredondando para 6. O que quer dizer isso? Se eu for fazer um anúncio de... quero fazer um anúncio de por 10 dias, estou sem grana. Quanto eu vou gastar? Você vai gastar R$60. Né? 6 vezes 10, 60. Porque é isso. O mínimo que você pode fazer é $1. Então, é importante também ter essas noções, porque a gente está falando de valores. Só que, como publicitário, tem aquela máxima, né? Não existe publicidade gratuita. E quanto mais a gente pode gastar, mais a gente alcança, e mais a gente tem probabilidades e possibilidades de alcançar pessoas e, consequentemente, vender o nosso produto ou serviço ou a nossa proposta. Então, sei lá, de repente você trabalha com tráfego, que é o meu caso, que é a minha agência que faz tráfego. E o cliente tem alguma coisa que ele quer vender mais. E ele chega com essa pergunta: quanto eu gasto? Quanto mais ele puder gastar, melhor. Só que assim, você como profissional, você tem que otimizar a grana desse cliente. Então você não pode chegar a fazer um anúncio e ter um clique que seja R$1, um clique que seja R$2, porque está muito caro para conseguir uma ação, sendo que a ação não é o objetivo final. Então o que está me dizendo? Quando eu tenho um clique a 1 centavos, a pessoa viu o anúncio, clicou, e é como se eu tivesse pago 11 centavos para ela fazer aquilo ali. Só que se eu estiver divulgando um produto ou serviço, ela tem que clicar, se interessar e comprar. Então eu preciso gerar muitos cliques para gerar venda, porque um clique no link não quer dizer uma venda. Não é uma matemática exata. O clique no link quer dizer que a pessoa clicou, está no caminho ali, ela viu, ela entrou. Então vamos supor que eu fiz um anúncio e divulguei um link para o meu site de... sei lá, montei um evento. Então, eu tenho uma postagem, impulsionei a postagem, e nessa postagem o destino final é um link para o meu evento. Um Simpla da vida, uma página para eu comprar o evento. Então, para eu vender bem esse evento, tem que ter muitos cliques. Muitas pessoas têm que clicar. Para que chegue uma hora, eu tenha efetivamente venda. Inclusive, tem um termo chamado ROI, que é um termo em inglês, que é quando a gente consegue calcular o retorno disso. Que é entender quantas pessoas clicaram, quantas pessoas compraram e o retorno disso, para entender se você está tendo prejuízo ou lucro. Então, exemplo, se você gastou R$300 de anúncio e você está vendendo ingresso, e você está entendendo que com aquele anúncio você vendeu X ingressos e aquele X deu R$500, então você teve um lucro de 200. Se você fez um anúncio de 300 com aquela ação, você vendeu R$100 de ingresso, então você teve um prejuízo de 200. Então o ROI é isso, é você ter o cálculo, né,
de cliques e ao mesmo tempo entender a ação efetiva do que você está propondo. Então, se você quer vender ingresso, se você quer vender uma camisa, se você quer, enfim, vai do seu objetivo. Esse anúncio aqui em específico, se eu não me engano, ele está rodando R$200, acho que por 15 dias, está no meio aqui, mais ou menos. Do início para o meio, porque ainda não deu 100 e pouco. E, por enquanto, eu clico no link que está dentro assim do que eu acho ok, mas se tivesse muito alto, o que eu ia fazer? Cancelar isso aqui, entender que alguma coisa deu errado e ia fazer outro, porque eu preciso otimizar a grana, seja a minha ou seja do meu cliente. Então, se eu achar que isso aqui está alto, eu cancelo e crio um outro anúncio, ou crio o mesmo anúncio com um objetivo diferente, ou crio o mesmo anúncio para um público diferente, o mesmo anúncio com as legendas diferentes, enfim, alguma coisa eu vou precisar mudar para que esse clique no link diminua. Isso aqui é o mais importante que eu, na minha visão, tá? Que trabalho com tráfego, trabalho com anúncios há um tempo, acho, que é você otimizar a grana. Tem um comparativo que eu costumo falar, que é bem legal, sobre isso, que é o seguinte: vamos pensar na publicidade antiga, que ainda rola, que é a publicidade do papelzinho, né? Você tem, sei lá, uma clínica de dentista em Madureira, Rio de Janeiro, e na porta da sua loja você tem os flyers, você paga alguém para ficar ali entregando o flyer dessa clínica de dentista. Aquele flyer te custou, sei lá, você fez uma tiragem e custou R$300. A pessoa que você está entregando, você está pagando, sei lá, uma diária de, sei lá, R$80 por dia, não sei. Vamos supor que aquela ação toda, aquela pessoa vai ficar X dias entregando X flyer, de R$1.000. Você está fazendo uma prospecção offline, que é fora do digital, para que as pessoas conheçam a sua clínica de dentistas, né? Que elas cheguem até lá. Só que como eu estou com um papelzinho ali, eu não sei se eu estou entregando com uma pessoa da região, eu não sei se aquela pessoa está procurando um dentista, eu não sei onde aquela pessoa mora, eu não sei nada sobre aquela pessoa. Ela está passando na rua, estou entregando um papelzinho, e eu estou esperando que ela queira ou precise de algum dentista, e através daquele papel, ela volte, ou até naquele momento ali na hora, ela visite a minha clínica. Quando a gente transporta isso para o digital, a gente pode fazer a mesma coisa, só que de uma forma muito mais inteligente, porque a gente tem números. Então, por exemplo, aqui no digital, quando eu vou fazer um anúncio, eu posso direcionar um interesse de dentistas, eu posso direcionar um interesse que a gente já aprendeu sobre interesse mexendo no celular, que dê a entender que a pessoa está procurando um dentista. Eu posso escolher uma região que a pessoa more, que alcance ela. Então, de repente, ela está passando na porta da minha loja, mas às vezes ela não mora por ali, às vezes ela mora na Baixada, ou está passando ali só naquele dia e não vai voltar. Então, ela até gostou dos preços do dentista, mas ela não vai voltar ali. Então, quando eu faço pelo digital, eu otimizo isso. E esse clique por link, o que ele é? Ele é a pessoa que pegou o papel, sabe? Ele é a pessoa que pegou o papel, ou seja, a pessoa viu, né? Quando eu faço na rua, a pessoa pode só pegar o papel, amassar e jogar fora. Então, não necessariamente ela viu. Aqui, ela viu. Outdoor, que é uma mídia offline, é a mesma coisa. A pessoa viu um anúncio na rua, passou, bateu o olho. Eu não consigo saber quantas pessoas viram o meu outdoor. O papelzinho, eu ainda consigo chegar pro meu chefe e falar: você me deu 500 papéis, eu entreguei os 500. Agora, eu não sei se 300, 400 foram jogados fora, se 50 foram guardados na carteira. Eu não sei, eu não tenho essa informação. O outdoor é mais limitado ainda, porque ele está lá e eu não sei quantas pessoas passaram e viram aquilo no dia. No digital, a gente consegue todos esses números. Eu consigo saber quantas pessoas viram, eu consigo saber quantas pessoas clicaram, eu consigo, se for vídeo, eu consigo saber, se o vídeo tiver 30 segundos, eu consigo saber, X pessoas assistiram 10 segundos desse vídeo, X pessoas assistiram 20 segundos, X pessoas assistiram o vídeo inteiro. E isso vai me ajudando a entender o quê? Se eu fizer um vídeo menor, eu posso melhorar a minha visualização. Mais pessoas vendo. A maior galera assistiu os 30 segundos. Então eu posso ousar e fazer um vídeo maior. Então, assim, tráfego pago antes de qualquer coisa, antes de qualquer guru de rede social, qualquer pessoa que você vai ver aí, é um trabalho de estudo, de paciência e de percepções. Não existe fórmula mágica. É teste o tempo todo, é testar formatos, testar variações, otimizar grana, entender tendências. E o que eu sempre aconselho
Tem uma verba, não gasta aquela verba toda num anúncio só. Então você tá aí com a tua verba suada e quer divulgar alguma coisa e tem R$ 400 para gastar no mês. Não pega R$ 400 e bota no anúncio só. Pega R$ 400 e reparticiona isso em alguns anúncios. Faz 4 de 100, 2 de 200, 3, enfim, quebra isso, porque o ideal é estudar, né? Faz alguns ali de forma minimizada. O mundo ideal eu pego uma grana, se eu tiver grana, boto R$ 100 ali em 4 exemplos, 4 anúncios. Esses 4 anúncios eu vou fazer análise, e o que for melhor, eu boto a grana maior. Então, quero divulgar um evento, estou com grana para gastar, eu tenho um aporte legal para gastar. Eu faço 4 anúncios de R$ 100 durante uma semana, 7 dias, 5 dias, algo do tipo. Encerrados esses anúncios, eles vão me trazer os números, vão me trazer as análises. O melhor anúncio, como se fosse um leilão mesmo, o melhor anúncio, eu boto a grana maior. Aí sim, eu boto R$ 500 só em um anúncio, eu boto R$ 1.000 só em um anúncio. Por quê? Ele já me disse qual entrega mais. Mas uma observação importante, também não adianta fazer isso por muito tempo, porque o anúncio satura. Então, por mais que o anúncio dê certo, eu não posso pegar um anúncio que deu certo e fazer ele por 20, 30 dias, porque ele vai começar a entregar para as mesmas pessoas, já não vai ter mais ações, não vai ter mais o que procurar, o algoritmo já vai... ele vai tentar achar caminhos, vai chegar uma hora que vai acabar, e aí também não vai surtir efeito. Então é importante também entender a questão do tempo, né? Então entender tempo, entender verba, entender criativo, entender o que está funcionando mais. E aí aquela coisa, fiz um anúncio de tal forma, funcionou em janeiro. Vou fazer um outro anúncio em maio. Será que o mesmo anúncio vai funcionar? Não tem como ter certeza. Porque muita coisa muda na rede, as tendências mudam e você só vai ter certeza testando. Não existe fórmula mágica, tá? Então acho que o mais importante sobre essa aula aqui sobre anúncio, tráfego pago, é entender que não existe fórmula mágica. A gente vai ter que testar, a gente vai ter que ver possibilidades e sempre otimizar a grana. Quando você tiver uma vivência de anúncios e começar a ter esse manejo de fato, você já vai bater o olho, já vai entender algumas coisas que vão te ajudar. Então, por exemplo, eu já entendo que 11 centavos é um valor ok, né? Mas poderia não ser. Então, isso é uma coisa muito da prática. Agora a gente vai efetivamente fazer a simulação aqui de um anúncio, né? Anunciar uma publicação, que eu acho que esse é amador aí de uma galera. A gente vai fazer isso aqui. É rápido, tá? Eu vou passear por algumas coisas que aparecem para vocês entenderem bem, mas é rápido. Criar campanha. Quando a gente criar campanha, aparecem todas as opções aqui. Eu vou passar de forma bem intuitiva aqui para vocês entenderem o que é cada coisa. Tipo de compra. Isso aqui já vem tabelado, né? Leilão. Pode deixar isso aqui. É como vai ser feito o anúncio na rede social, né? Anunciando um formato de leilão. Existe um outro, mas vamos deixar aqui padrão. Reconhecimento, se você clicar aparece o que é reconhecimento. Mostra os anúncios para quem tem maior probabilidade de se lembrar deles. Bom para alcance, reconhecimento de marca, visualização do vídeo. Então você quer um vídeo que seja muito visto, você quer um alcance legal, você joga em reconhecimento. Tráfego é quando você vai jogar a galera para um link. Então, como eu estou usando aqui o exemplo de eventos, né? Loja de roupa e tal. Quero levar a galera para o site final, para vender o meu curso, para vender o meu evento. O tráfego é para isso. A pessoa vai ver um anúncio, vai ter um clique lá que vai jogar para um outro lugar. Então aqui, direciona as pessoas para um destino, como um site, um app, um perfil do Instagram ou um evento do Facebook. Esse perfil do Instagram aqui é que você pode fazer um anúncio e o link ser o próprio perfil do seu Instagram. Isso funciona para quem quer aumentar seguidores, tá? Isso é uma tática legal. Você faz um anúncio, você julga que é um anúncio interessante, você bota como tráfego e no endereço lá para a pessoa clicar e saber mais, vai dar no seu próprio Instagram, que aí a pessoa vai ver e ela tem a possibilidade ali de curtir, te seguir e tal. Então é bom para ganhar seguidores. Tudo isso em tráfego. Então aqui é bom para cliques no link, visualização da página de destino, que é essa questão que eu falei agora do Instagram. Visita do perfil do Instagram, que também ajuda, né, na questão de ganhar seguidor. Chamar no Messenger, chamar no Instagram, chamar no WhatsApp e ligações. Lembra que eu falei lá na aula de WhatsApp Business sobre estar tudo bem configurado, conectado? Então,
No tráfego, essa hora aqui é importante porque se o teu WhatsApp estiver conectado aqui, eu consigo fazer um anúncio para que a galera clique ali e dentre algumas opções tem a opção de me chamar no meu WhatsApp. Então eu vou ter o WhatsApp da minha loja, da minha empresa, o meu profissional, tem que ser o WhatsApp Business, né, o WhatsApp profissional, comercial, para que aquele anúncio faça a galera chamar lá. Às vezes eu faço anúncios na minha agência que eu direciono para o WhatsApp Business. Então estou lançando uma campanha, ou até alguma ação gratuita que eu queira captar um lead, né? Leads são clientes potenciais, que eu queira captar essa galera, eu jogo pro meu WhatsApp Business e lá eu vou trocando, vou ofertando coisas e tudo mais. A opção de engajamento, como aqui diz, né? Aumente o número de mensagens, compras por mensagens, visualizações de vídeo, engajamento com posts, curtidas na página ou participação em eventos. Bom para mensagens de Instagram, WhatsApp, visualização de vídeo, engajamento com post e conversões e ligações. Engajamento até vai dar aqui como recomendado, ela é meio que um misto de tráfego e reconhecimento, tá? Aí você tem leads, né? Acabei de falar leads. Para quem não sabe o que é lead, né? É um termo técnico para cliente, para pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Então, o lead tem o símbolo de um funil, né? Porque é como se a pessoa, o cliente, entrasse pelo funil, ela entendeu o que ela está entrando no consumo, o meio do funil que ela está entendendo, ela está tendo poder de compra, e o final do funil, o fundo do funil, que ela efetivamente concluiu uma ação. Então ela comprou alguma coisa, ela comprou o seu evento, ela comprou sua camisa, comprou o seu curso, enfim. Então leads são pessoas que você precisa trazer para que você se divulgue, venda mais, alguma coisa, alguma ideia e tudo mais. Então assim, essa é uma postagem voltada para conseguir mais leads. Você pode criar formulários, e também chamar no message e tal. Isso aqui é legal para conhecer público. Aqui o clique do link vai dar caro, tá? Porque você está pagando para ter um lead, para ter uma pessoa, um cadastro de uma pessoa interessada. Então, eu que já trabalho com isso, eu sei que os cliques por link aqui vão custar mais de R$1. Por quê? Se eu gastar R$200 numa campanha de leads e eu criar um formulário, nesse formulário eu posso fazer uma pesquisa, perguntar de onde a pessoa é, eu posso entender o fator de compra dela, perguntar quanto você gastaria num evento tal. Gastaria de 20 a 30 reais, de 30 a 40. Eu posso fazer toda essa pesquisa. E para ela preencher uma coisa de algo que ela não conhece, isso é trabalhoso. E cada pessoa que eu conseguir que preencha é um valor. Então isso aí vai dar R$1, R$2, R$3. É o tipo de campanha que é uma campanha cara, mas é uma campanha muito específica. Promoção de app, quando você for lançar algum app e tal, já vai ter uma postagem para isso. E vendas, que geralmente para a galera que tem catálogo cadastrado no Facebook, com as suas lojinhas, e aí esses catálogos aparecem aqui, tá? Vamos trabalhar aqui uma de tráfego, simular uma de tráfego, que é a que eu mais uso. Ó, a gente continua. A gente vai aqui, ó, configurações recomendadas do tráfego manual. Tanto faz, tá, gente? Mas no caso aqui, como a ideia não é ser uma coisa muito complicada, vamos no recomendado. A gente continua. A primeira coisa a ser feita é dar um nome para a campanha. Então eu vou chamar isso aqui de teste 1. Eu vou copiar e colar toda vez que aparecer o nome da campanha. O nome da campanha é importante para quê? Quando eu for fazer as análises, ela vai aparecer com esse nome. Então, se eu for uma pessoa que trabalha muito com tráfego, tiver muitas campanhas, é importante eu ter os nomes para que eu entenda qual é o que, para não ficar perdido. Aqui sobre orçamento, né? Orçamento da campanha. Distribua seu orçamento automaticamente para melhores oportunidades na sua campanha. Também chamado de campanha Advantage. Essa opção aqui apareceu, se vocês vão lembrarem, apareceu no celular, tá? Então ela aparece aqui novamente. E orçamento de conjunto de anúncios. Define estratégia de alcance para o seu orçamento. Eu vou deixar assim, mas se eu quiser mudar, mudo algumas coisas aqui. Compartilhar parte do seu orçamento. Eu vou tirar. Isso aqui ela vai meio que dar uma otimizada no meu orçamento em 20%. Uma coisa, tudo vai estar escrito aqui. Pode clicar nesse izinho aqui também que ele vai explicar. Tá? Eu vou deixar aqui orçamento de campanha
para eu já definir o teto. Eu vou botar o teto total de R$ 200. Lembrando tudo aquilo que eu falei. O mínimo que a gente pode fazer por dia é $1, então a gente arredonda para R$ 6. Orçamento total de 200. Aqui teste. Teste AB está desativado, vou deixar desativado. O que é o teste AB, tá, gente? O teste AB é aquele lance de testar publicações criativas. Se eu habilitar o teste AB, eu vou poder botar 2 fotos, 2 vídeos, criar anúncio com 2 textos diferentes. Como que eu faço teste AB? Eu não faço dentro de uma coisa só. Eu faço teste criando anúncios diferentes. Mas tem uma opção também de teste AB. Eu particularmente não uso, mas serve para isso. Aqui tem a parte de categoria de anúncio especial. O que acontece? A Meta tem por política entender que alguns anúncios precisam entrar em categorias. E também é muito importante dizer que nem tudo pode ser anunciado, tá, gente? Existem diretrizes, então você não pode vender algo ilícito, você não pode vender algo que trabalha com nudez, você não pode vender cigarro, se eu não me engano, algumas coisas também de álcool. E existem categorias de anúncios especiais, que a gente clicar aqui, ó. Se for produto, serviço financeiro, se for emprego, se for moradia, se for temas sociais ou eleição. Então, assim, é importante entender com o que você trabalha, tá? Então, se você trabalha com uma financeira, divulgando questões de crédito e tal, é uma categoria especial. Se for divulgar emprego, é uma categoria especial. Moradia também. Daqui, as que eu usei foi temas sociais, eleições e política, porque eu já trabalhei em gabinete de parlamentar, de político, e para fazer anúncio lá é só por aqui, só dessa forma. Então você tinha que criar um código, um CNPJ lá da campanha, do candidato, para que isso seja inserido aqui, para que de fato seja veiculado. Então, por exemplo, quando você estiver em período de eleição, você vai ver que os candidatos e candidatas têm um anúncio, e nesse anúncio tem um código lá, que é o CNPJ da campanha. Isso é necessário para que esses anúncios possam ser feitos. Só para dar um exemplo, tá? Só passeando sobre, mas aqui a gente não vai trabalhar com categoria especial, mas se você estiver dentro de algo aqui, saiba dessas questões. Saiba que existem categorias especiais e saiba que existem coisas que não podem ser anunciadas. E porque todo anúncio vai para análise, e essa análise é justamente para isso, para entender se está ok dentro das categorias ou não. Algumas coisas você possa ter que mudar e tal. O Facebook, a Meta, ele analisa o que ele entende que pode ser uma campanha enganosa, algo de má fé. Então, se você anunciar, sei lá, um shake milagroso que vai te emagrecer em tantos dias, não sei o quê, talvez isso possa ser vetado, porque ele pode entender que é uma coisa ali que você está vendendo de falcatrua, tal. Então, assim, tem todas essas questões, tá? Mas isso aí é só fazendo para entender. Vamos avançar. Como eu falei aqui, ó, vamos lá no nome, para a gente não se perder. Vai vir sempre o nome padrão aqui de configuração, a gente deleta e cola lá. Eu coloquei teste 1, né? A gente vai manter aqui teste 1. Aqui podem aparecer coisas aqui do lado que não esquenta a cabeça agora, porque a gente vai mexer em muita coisa. E o ideal é que no final não tenha nada em vermelho aqui. Então, se tiver no decorrer, só segue. Eu vou jogar, galera, para mensagem. Aqui eu vou, vou direcionar a galera para mensagem. Ó, maximizar o número de cliques no link, eu deixo isso como padrão também. Existem outras metas, tá? Maximizar o número de conversa, maximizar o número de impressões. Você pode ir testando coisas. Sabe aquilo que eu falei de teste? Aqui já é o número de teste. Eu vou maximizar o número de cliques no link porque eu quero quantidade. Eu quero gente clicando no link para poder fazer a ação. Aqui vai aparecer a página, tá? Eu posso mudar, né? Então aqui vão aparecer todas as minhas páginas que eu gerencio. Eu vou dar um bônus.
E aí, estando tudo conectado, vai aparecer aqui, ó, o meu Facebook e o meu Instagram. Os destinos, eu vou colocar todos, tá? Messenger, Instagram e WhatsApp, mas eu posso desmarcar. Ir no manual. E aí no manual eu escolher qual que eu quero. Posso tirar o Messenger, posso deixar só o Instagram, WhatsApp, enfim. Eu vou deixar todos aqui, tá? Porque eu quero uma campanha que alcance muitos canais. Eu tinha definido um valor, campanha de R$ 200, que ela vai iniciar e ela vai ter uma data de término, que eu vou colocar de uma semana. Então vai do dia 7 ao dia 17. 17 não, dia 14. Aqui eu coloco a hora, vou colocar 10 da noite. Aí aqui o vermelhinho já saiu e já começa a aparecer o estimado aqui de público e tal. Quanto mais tempo for a campanha, mais eu estou diluindo meu dinheiro. Quanto mais curta for a campanha, mais eu estou concentrando meu dinheiro. Ou seja, ela vai entregar mais em menos tempo. Ou se não tiver muita grana, eu vou diluir. Lembrando sempre que você tem um teto ali por dia, que é a questão de $1. Aqui, ó, a mesma coisa do celular, tá? Tenho o público sugerido. Eu já tenho meus públicos salvos. Da emergência, geralmente eu tenho aqui um bônus. Aí eu salvo, ó, um bônus Brasil com interesse, que é uma galera que eu já coloquei interesse. Como aqui vocês estão aprendendo, a gente vai aqui, ó, mostrar mais opções e criar esse público. Eu vou aqui em editar, vamos colocar uma idade mínima aqui de 20. Vou aqui em sugestões. Aqui eu coloco o máximo, eu não quero 65 mais, eu quero até 50. Tudo isso eu personalizo. Eu quero uma campanha só para mulheres. Isso aqui é exemplos, tá, gente? E aqui, dados demográficos e interesses. Acho que é a parte mais interessante. E a gente já falou um pouco no celular, mas aqui ela é mais completa. Porque aqui tem uma questão de dados demográficos, né? Então, eu posso colocar. O Facebook ele não coleta dados do tipo quanto a pessoa ganha, não categoriza do tipo se a pessoa é branca, negra, indígena, não tem necessariamente isso, mas ele consegue dar algumas coisas. Então, por exemplo, se isso aqui for um anúncio para crianças, tem uma parte aqui que ele diz, ó, em dados demográficos, que ó, isso aqui é dados demográficos. É um anúncio para pais com crianças pequenas de 1 a 2 anos. Pais com crianças entre idade pré-escolar de 3 a 5. Por que isso é importante? Eu tenho um cliente que é uma escola que trabalha com pré, uma escola que trabalha com crianças bem pequenas, e eu vou fazer anúncios. Para mim, é muito importante que esses dados demográficos estejam. Então, por exemplo, uma escola que fica numa região específica do Rio, e eu preciso alcançar esses pais e essas mães. Então, eu vou selecionar a região, porque não adianta eu divulgar uma escola numa região muito distante. E uma coisa que sempre vai entrar é pais de 1 a 2 anos, pais de 3 a 5, porque crianças de 5 para cima não tem na escola. Então isso aqui para mim já é um dado importante. Você vai adequar mediante o seu negócio, o que você está divulgando, seja você, sua carreira, serviço, a sua ideia, o seu show. Então, aqui pelo computador você tem interesses, você tem dados demográficos, você tem comportamentos, você não tem isso pelo celular. Você tem algumas coisas, mas é limitado. Então aqui, ó, comportamentos. Eu tenho pessoas que acessam o Facebook pelo celular, pessoas que acessam pelo smartphone, tablets, e clicando vai aparecer aqui do lado o tamanho desse público, tá? Eu tenho dados demográficos, pessoas que fazem aniversário em agosto, pessoas que fazem... Ah, Bruno, para que isso é importante? É importante para um monte de coisa, vai depender do que você vai anunciar. De repente você está anunciando um app para smartphone,
ou uma coisa específica para tablet. Então é importante que essas pessoas tenham um comportamento de uso de tablet. Ó, você vai anunciar uma coisa de viagem, tem aqui, ó, viagens frequentes, uma galera que viaja. É um público grande aqui, ó, sabe? Então, a descrição é pessoas cuja atividade no Facebook sugere que são viajantes frequentes. Como eu disse, né? Ah, como é que o Facebook sabe quem viaja e quem não viaja? Gente, a gente está numa modernidade incrível, inteligência artificial, essas plataformas, elas estudam os nossos comportamentos o tempo todo. A partir do momento que a gente compra um celular, que a gente atualiza tudo, a gente autoriza um monte de coisa que a gente não sabe. Então eles sabem assim que a gente está viajando, sabem a forma que a gente consome, sabem dados específicos nossos que a gente nem imagina. Então, de alguma forma, está inserido aqui. E nesse caso, vai nos ajudar para o nosso anúncio. A gente pode direcionar para uma coisa específica e usar tudo que está aqui, tá? Então, como eu fiz a simulação lá da cultura do evento, vou fazer aqui de novo. Para vocês verem que aparece, ó, cultura, conceito social, aparece tudo de novo. Aí se eu clicar, vão aparecer os públicos sugeridos. Aqui, ó, que eu botei esse aqui. Aí só de eu colocar o mouse aqui, ó, já apareceu tudo isso aqui de público sugerido. E vai aparecer, no caso, sendo interesse, sendo comportamento ou sendo dado demográfico, tá? Então aqui você cria público, você pode escolher da forma que você quiser. Eu vou colocar um público que eu já tenho salvo, tá? Vou simular um anúncio da minha agência. Aqui, ó, é normal, como é um público antigo, é normal aparecer isso aqui, que às vezes tem umas coisas no público que mudou. Como apareceu isso aqui, deixa eu mudar o público. Ó, tá vendo? Algumas opções de direcionamento estão vermelhas, falharam, porque você tem que editar o público. Deixa eu mudar o público para ver aqui, ó. Um que não tenha isso, que é mais novo. Esse público aqui eu fiz tem pouco tempo, então ele tá tudo ok. Só pra gente não ter um problema aqui. Aí tem uma pontuação da campanha. Aí que diz. Quando é um público salvo, diz tudo que eu já escolhi. Se eu quiser editar a mesma coisa do celular, eu edito o público já salvo, tá? Posso mexer em tudo aqui. Os interesses, tudo. Tá? A gente avança. Mais uma vez eu nomeio a campanha, teste 1, pra gente não se perder. Aí aqui tem a opção criar anúncio ou usar uma publicação existente. Ó. Anúncios com vários anunciantes. Deixa marcado, aqui é uma coisa burocrática de seus anúncios para aparecer junto de outros anúncios da mesma unidade. Isso aqui é uma coisa interna deles, que não precisa mexer. Criativo do anúncio. Anúncios de imagem ou vídeo. Eu vou turbinar anúncio primeiro. Turbinar anúncio, eu vou anunciar, impulsionar o que já existe, tá? Então, isso aqui é uma publicação. Eu posso ir sobre publicações sugeridas ou selecionar conteúdo. Selecionar conteúdo, eu vou em todas as publicações existentes. E aí vai dizer aqui que é um carrossel, o que é. Eu vou nessa minha última aqui. Se ela não puder ser impulsionada, vai aparecer. Bom, gente, aqui eu já estou na parte que eu estou simulando agora um anúncio que eu chamo de teste 2, né? Só para recapitular. Aqui eu direcionei para ir para um site. Aqui é a mesma coisa do outro, do anterior. Só que a diferença aqui é que eu vou criar um anúncio, né? Eu estou efetivamente criando um anúncio. Eu não estou usando uma publicação existente, já expliquei, né? A questão dessa diferença. Então, vamos lá aqui, ó. Criar anúncio. A diferença está aqui, ó. No configurar criativo vai ter vídeo, imagem. Eu vou em imagem. Aqui em mídia. Aqui são mídias que eu já subi, tá? Mas se for uma coisa nova, eu vou aqui em carregar. Aí vai carregar uma mídia do meu computador. Eu vou usar aqui a imagem até da mesma publicação. Avanço.
Aqui ele já vai dar os cortes, tá? Como que estão. Se eu quiser, eu posso fazer uma imagem com a dimensão para cada coisa aqui e substituir. Só essa imagem, tá? Para ficar perfeitinho. Mas é uma opção. Vai otimizar o seu anúncio, mas assim, nada de grande questão. Como eu estou criando o anúncio, o que vai acontecer? Eu vou precisar ter os textos. O texto principal é o que vai aparecer lá da chamada, né? Um exemplo aqui, ó. Conheça a um bônus. Se você for aqui no exemplo, aqui, ó. Apareceu, tá vendo? Conheça um bônus. Dependendo do posicionamento, esse conheça um bônus vai aparecer em lugares distintos. Até escrevi errado aqui. Conheça a um bônus. Título, ó, se você botar a mãozinha aqui vai aparecer, ó. Adiciona até 5 títulos. Você pode ter uma variação aqui, porque o que vai acontecer? A Meta ela vai direcionar o seu anúncio de forma diferente. Ela vai jogar de repente com um título, com outro, porque ela vai entender que é um público diferente. Aqui é opcional, tá? Vou deixar só isso aqui. Se você quiser até deixar sem nada, só o criativo também pode ser. Chamada para ação, saiba mais, inscreva-se agora, fale conosco. Vou deixar um fale conosco, só para ficar diferente, tá? O site. Aqui tá dando um probleminha sobre o WhatsApp, mas já tá tudo configurado, tá? E eu clico em publicar. Alguns itens não foram publicados por conta de erro, deve ser questão do WhatsApp, mas como aqui é só um teste e efetivamente eu não vou precisar desse assunto, eu não quis mexer naquela questão, tá? Então aqui vocês entenderam como fazer um anúncio de uma publicação que já existe, como fazer um anúncio de uma publicação que não existe, que você quer subir esse anúncio, seja por vídeo ou foto. E agora eu vou fazer um último teste também muito rápido sobre uma ação que não é para tráfego, tá? Segue aqui comigo. Estou criando sempre do zero para não gerar confusão, de repente se perderem na tela. Criar campanha. Agora a gente vai nessa aqui, que a própria Meta recomenda, que é engajamento. Só para a gente dar uma olhada o que efetivamente muda. Vamos seguindo aí as coisas que já estão. A parte base da configuração eu já mostrei para vocês. Aqui a gente vai chamar de teste 3. Teste 3. Vou copiar aqui já para ficar colando. Bom, tudo aqui já passei para vocês já sabem. Tá na página da Umbono. Aqui dá algumas sugestões. Vou mandar essa galera pro WhatsApp e Instagram. Essa é uma campanha diferente. Ó, tá vendo? Apareceu aqui R$5, já aparece com erro, tá vendo? Diário, porque não pode R$5. Vou botar aqui uma simulação de 100. Orçamento total. Eu sempre vou no total, gente, pra gente não se perder, pra não ficar esse orçamento girando aqui e não ter um fim. Não, o dinheiro vai embora. Até o dia 14, simulando aqui. Vou usar um público salvo, o mesmo que eu usei da outra vez. É isso, tá, gente? Eu posso fazer o mesmo anúncio pro mesmo público com objetivos diferentes. Depois daquele lance que eu falei de testar. Já tá aqui. Ó, esse aqui já aparece uma coisa bem interessante aqui do lado, que é a estimativa de conversas. Ele me dá uma estimativa de 10 a 30 conversas por dia, alcançando ali esse número de pessoas. Isso é um número bem legal. Se eu quiser que esse número aumente, é só aumentar a verba. Ó, fazer um teste aqui, ó. O orçamento total ficou de 350. Vamos supor que eu bote 500 aqui. Só para vocês verem como é que aquele número lá vai mudar. Vou atualizar aqui.
Já atualizou. Tava de 10 a 30, né? Ó, já aumentou, de 11 a 33. Então é isso. Quanto mais grana você tiver para jogar, mais ele vai aumentar o alcance, vai jogar para mais pessoas e, consequentemente, você vai ter mais conversas. Lembrando que conversas são pessoas que foram impactadas pelo seu anúncio, curiosos, curiosas, que vão chegar ali para tirar dúvidas e a gente torça para que alguma seja cliente. Então, por exemplo, você vai ter uma média de 11 a 33 conversas por dia. Se dessas 33, se chegar a 33, vamos botar 20 ali para ficar na média. Se dessas 20 chegarem por dia, uma você conseguir fechar a venda, efetivar a venda, é um número, né? Dependendo do que você tem ali de investimento, do que você está vendendo, pode ser um número interessante. Vou lá no nome do anúncio, sempre no nome do anúncio, para ficar tudo organizadinho. Teste 3. Aqui aparecem umas coisas em inglês, eu tô falando sobre. Ah, tá, já sumiu. Nesse aqui eu vou turbinar anúncio também para ser mais fácil. Vou botar o mesmo anúncio que está aqui, sugerido. Ó, tem a chamada para o WhatsApp. Se você for aqui no anúncio, você vai ver, ó. Vai aparecer o WhatsApp aqui, ó. Isso aqui é Facebook, Instagram. Vai aparecer aqui enviar uma mensagem. Quando a pessoa clicar aqui, vai dar no WhatsApp. Todos os modelos aqui. Aqui aquele lance de perguntas e respostas, eu já expliquei para vocês também. E vou publicar. Esse é o teste 3 sendo publicado. Esse não vai dar erro nenhum, porque não tinha nada lá falando. Aqui apareceu uma coisa interessante. A sua campanha poderá ter nenhuma conversa diária com o seu orçamento atual. Ó, diz aqui como o cálculo é feito. Então, assim, provavelmente aquela estimativa que a própria Meta criou lá atrás, aquela já mudou de ideia. Então, ela vai me condicionar a mudar ou o anúncio ou o orçamento. Eu não vou mexer em nada e vou cancelar e vou analisar, se fosse o caso aqui de eu estar fazendo uma campanha real, o que de fato tá caro ou não. Então, por exemplo, se eu ver que o clique tá alto, se eu tô anunciando, tá rodando ali 30 por dia, 40, 80, não chegou nenhuma conversa, não chegou nada, eu já cancelo, essa campanha não tá boa, e eu vou e crio uma outra, tá? É isso, é otimizar a grana, aquilo que eu falei, para que a gente não fique queimando dinheiro à toa. Bom, gente, a parte prática aí, que é o famoso mão na massa, já foi. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido. Se de repente alguma coisa passou muito rápido, volta lá no vídeo, tenta ver. Aconselho a entrarem também e simularem coisas ali. Não precisa clicar no publicar, no anunciar. Vai simulando coisas e entendendo perspectivas. Ah, aumentei uma grana aqui, melhorou isso aqui, mudou isso aqui. Tal coisa está dando erro. Vai testando ali, mesmo sem necessariamente anunciar. Fizemos teste pelo celular, aprendemos a anunciar pelo celular, aprendemos a anunciar pela Meta, pelo computador. Foi uma aula muito completa no sentido de vocês entenderem de tráfego. Existem cursos aí de tráfego pago que duram dias, semanas, que a galera faz não sei o que e tal. Aqui dentro da nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, tentei, num tempo legal, ali, enxuto, dinâmico, passar o principal para vocês. Tudo que foi falado aqui ajuda vocês a fazer um tráfego tanto de nível de iniciante, médio e alto, tá? Eu ensinei detalhes aqui de uma galera que faz de nível alto, de cursos mesmo e tal. Então, assim, não ficou faltando nada. Eu tenho certeza que não ficou faltando nada de primordial para vocês. Tem coisinhas de detalhes, né? Configuração de pixel, algumas coisas básicas de configuração, de repente falar um pouco de anúncios especiais, anúncios que podem ser vetados, qual é essa coisa do dia a dia que quem for fazendo, praticando, vai entender. Para fechar, e de fato encerrar esse curso aqui, quero falar dicas importantes, coisas que eu já falei, mas acho válido recapitular. Tópicos breves aqui. Bom, importante relembrar faça sempre variações de criativos, tá? Então, o que são os criativos? São as postagens. Então, varie. Carrossel, reels, post estático. Faça essas variações para que vocês entendam o que está funcionando, o que não está, o que entrega mais, o que não entrega. Estatisticamente, o reels ele
tende a entregar muito mais. Isso é um fato. Vídeo tende a entregar mais. Tanto na questão da postagem orgânica, quanto na questão do tráfego pago. Mas isso não quer dizer que você não possa usar e fazer um post estático, uma arte, ou uma arte com um carrossel que tem arte, vídeo, enfim. Ouse e pratique isso, tá? Então, faça sempre variações criativas. Outro ponto é, priorize imagens limpas, né? Quem já fez curso presencial comigo de comunicações digitais, eu já falei sobre isso lá, mas vale recapitular aqui que o Instagram nasce, falando especificamente de Instagram, ele nasce para ser uma rede social de fotografia, né? Tanto que o ícone do Instagram é uma Polaroid, é uma máquina fotográfica. Então, o Instagram não é uma arte não é um local que vai priorizar arte, sabe aquela divulgação de evento que tem um monte de coisa, um monte de gente, que é até legal, mas ela não vai entregar tanto. O ideal é uma arte limpa, uma arte com menos elementos possíveis. Eu trabalho com designer também, então assim, sempre que eu faço um tráfego pago, um impulsionamento, eu pego uma imagem legal, bonita, alta resolução, coloco uma chamada no meio e só. Não faço coisa muito rebuscada. Dependendo da imagem, que às vezes ela já diz o que eu quero passar, eu nem coloco texto, nem coloco chamada, vou trabalhar o criativo e só jogo. Ou posso ter um carrossel que vá falar sobre, ou no vídeo eu posso passar essa mensagem. Então assim, não trabalhe artes muito complexas, muitos elementos, artes limpas, coisas clean, que vai atingir mais pessoas. Hoje não se fala muito disso, mas assim, quanto mais elementos você tem numa arte, numa peça gráfica, né? Menos ela entrega, né? A meta ela vai dizer que vai entregar, porque você está pagando, ela vai dizer que vai entregar. Mas não tem as estimativas ali de 11 a 33, de 10 a 20. Para que você bata o máximo, é preciso trabalhar também na qualidade da peça. E essa peça, o ideal é que ela seja o mais limpa possível. Então, guarda essa dica também. Outra dica essa eu já falei várias vezes, mas vou falar mais uma vez. Valorize o seu dinheiro e valorize o preço do clique no link, tá? Isso é muito importante. Criou o anúncio agora, então vamos supor que hoje seja segunda-feira. Clicou, rodou, o anúncio está rodando de noite. Já acorda terça-feira, já vê quanto é que tá, já vê como é que ele tá rodando, já vê quanto é que tá esse clique por link. Chegou terça-noite, viu que tá muito alto, tal, já cancela a campanha e já cria uma outra, adapta, não fica queimando dinheiro com clique no link muito alto, tá bom? Essa dica também é muito importante. E a última dica é teste objetivos diferentes, incluindo canais finais. O que são o que eu chamo de canais finais, né? Canais finais você faz um anúncio e para onde você vai direcionar essa galera? Você vai direcionar para a galera para sua própria página do Instagram, para o seu próprio Facebook, para o WhatsApp, para a DM do Instagram, para um site, enfim. Esses são os canais finais. Então, assim, teste esses canais. Você pode fazer o mesmo anúncio e mandar para o WhatsApp. E ele vai ter um desempenho. O preço por clique por link pode ser 1. Se esse mesmo anúncio for direcionando para a DM do Instagram, já é outro anúncio. Esse clique por link vai mudar, os valores vão mudar. Porque é isso, você está anunciando com uma pessoa que ela vai estar otimizada de repente ela já está no Instagram, de repente não. Ela vai estar ou no Facebook ou no Instagram, né? Porque o anúncio é na meta. Então às vezes ela vai estar no Instagram e se tá chamando para DM, ela só vai clicar ali e vai. Se for uma coisa para ir pro WhatsApp, de repente ela não vai, porque vai abrir uma outra coisa, ela não quer ir, ela não usa muito o WhatsApp e vice-versa, né? Você pode jogar para um site, ela pode não querer ir. Então, assim, investir nessa variação de canais também é muito importante. Então, fazendo tudo isso, você vai ter um anúncio otimizado, você vai ter bons resultados e vai ser quase que impossível você não alcançar bons objetivos. Então, recapitulando as dicas finais, faça sempre variações criativas, priorize imagens limpas, foque no clique por link, né? Fique mensurando isso, calculando isso e testes objetivos diferentes, canais finais e por aí vai, tá bom? Fechando aqui o computador para dizer que encerramos esse módulo de que começamos com WhatsApp Business, terminamos com anúncio tráfego pago. Espero ter ajudado. Quem não entendeu alguma coisa, por favor, volte, veja com atenção. Vamos ter materiais complementares também, tá? Para
ajudar vocês nessa trilha aí. Mas acredito que a gente conseguiu passear bem sobre o tráfego pago, entender bem as estruturas da meta, passar ali, até falei uma coisa de agendar postagem, entender um pouco da estrutura. E espero que isso tudo ajude vocês e até uma próxima. Vamos que vamos. Bruno Rico.